Que Vida a Vida está de volta e essa semana nós estamos de uma maneira inusitada, nós estamos em um cenário diferenciado, em um local diferenciado e com uma pessoa diferenciada, né? Nós recebemos a nossa amiga, irmã Maria Borgo. Que alegria te receber, Maria, no Que Vida a Vida. Alegria minha, pastor, muito feliz, muito feliz. Eu primeiro te agradecer pelo convite. Falei, quando o pastor me convidou, eu falei, não, a gente vai dar um jeito pra gente falar. Vamos embora furar essa agenda aí. Exatamente, é sobre isso. E, pastor, a gente estava conversando aqui há pouco, né? Você é uma das heranças da política. Ah, que legal. Meu filho mais novo, é pastor também, o Bruno, ele tem um princípio, eu sempre digo isso aqui no Que Vida a Vida, que Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. Então eu creio que esse processo da experiência que você passou foi exatamente para te unir a pessoas para cumprir propósito. Eu acredito muito, pastor, acredito. Inclusive, estar aqui, ter retornado à nutrição, foi parte desse processo. Ah, vamos falar disso muito daqui a pouquinho. Maria, vou te chamar de Maria, pode ser? Lógico, pastor, lógico. E assim, o nome Maria traz um peso pra mim. Eu tenho uma sogra chamada Maria, eu tenho uma mãe chamada Maria, e aí eles foram lá e deram o nome da minha neta de Maria. Então assim, olha só, e tem uma amiga chamada Maria. Adoro. E Jesus veio ao mundo por intermédio de uma Maria, né? Então assim, as pessoas acham que nós, evangélicos, temos algum tipo de preconceito. Não. A gente tem uma relação de muito respeito pelo papel e a figura que Maria representa dentro desse contexto, porque ela foi... Quando Deus olhou para a terra, diz a palavra que Deus viu nela graça. É sobre não é verdade? Isso, e ela bendiz o nome do Senhor. E ela transfere isso para Cristo quando ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então o seu nome carrega um peso tremendo. Mas Maria, deixa eu dizer uma coisa. A gente aqui no Que Vida a Vida, a gente tem um princípio seguinte. Porque você é nutricionista, né, tem efetivamente exercido a sua função dentro desse contexto, mas antes de ser nutricionista, eu costumo usar essa expressão, você tem um CPF, né? Você tem uma história de vida, uma jornada que te trouxe até aqui, você tem naturalmente uma família. Fala pra gente aqui, quem é Maria Borgo? Pois é, nossa, difícil, olha isso. Então, a Maria Borgo, ela é incansável. Eu tenho esse espírito de ser incansável, de buscar. Eu acho que isso que torna a gente... deixa eu procurar uma palavra, calma aí. Deixa eu procurar uma palavrinha aqui. É o que te traz esse dinamismo todo aí, é aquilo que você carrega. É sobre isso. Eu acho que a gente tem que fazer a diferença por onde a gente passar, pastor. Independente da nossa função. E eu digo que tem 8 anos, por que esse marco temporal, né? 8 anos? Foi quando eu tive o meu filho, meu primeiro filho. Então, nesse momento, Deus me chamou, através do Benício, para mais próximo dele. E desde então, eu assumi um compromisso de obediência. Que interessante. Então, quando Deus ele me pede, eu automaticamente obedeço sem muito entender, porque a gente às vezes não entende os desígnios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre foi ativa assim, desde criança? Sempre fui, pastor. Minha mãe disse que eu sempre fui muito criativa. Minha mãe falava assim, olha, minha filha, você era criativa, você gostava, você era apaixonada por artes. Né? Quando você vê que eu falei, eu já até apresentei um programa. Mas eu acho que na verdade eu gosto de lidar com pessoas, sabe, pastor? Aliás, é um privilégio lidar com pessoas, né? Eu gosto. Na realidade, eu costumo dizer assim, na realidade nem sou eu que diz isso, quem diz isso é Tiago Brunet. A mesma pessoa que te fere, a pessoa que também te cura. Exato. Pessoas nos ferem e pessoas nos curam, né? Exatamente, pastor. E aí, depois que eu tive o Benício, eu comecei a ter um olhar diferente para as coisas. E me preocupar. Deus me deu um desafio. Logo no início da minha conversão. E ele me pediu para eu me colocar muito no lugar do outro. Em tudo que eu fizesse. Só, pastor, que é um exercício diário, né? A gente se colocar no lugar do outro e realmente exercer... É um desafio. É um desafio esse olhar. Porque para os que estão próximos, é fácil a gente fazer isso. Mas para aqueles que a gente não conhece, não é tão fácil às vezes. E é o que você falou. Às vezes a gente se machuca. Mas eu fui aprendendo também que quando a gente coloca as nossas expectativas no lugar certo... Amém. É importante. Isso é importante. Até o que veio para nos ferir nos ensina, com certeza, né? Com certeza. Nos transforma, aliás, e nos fortalece. Aliás, os processos eles nos amadurecem. Aí eu tenho que voltar a um outro princípio que a gente carrega aqui no Que Vida a Vida, é o seguinte, só vive o propósito quem suporta o processo. É sobre isso.
né? Se não suportar o processo, não vive o propósito, é isso né? mesmo, pastor. E a gente não pode desistir, mesmo quando as coisas elas parecem... Hoje mesmo eu estava comentando, estar aqui foi desafiador para mim. Sim. Porém, eu não deixei de vir, não. Eu falei, eu vou com a minha tática de enganar o inimigo, a gente vai, a gente se veste. E isso é mostrar, de alguma forma, trazer à tona a nossa fé. Eu posso chamar isso de superação? Pode. Pode, porque quando mexe com o filho é diferente, né, superação, pastor? Então, aí Maria Borgo hoje é mãe, é esposa, é dona de casa, né? Somos. E isso é legal a gente falar, né? A função dona de casa, porque por muito tempo e muitas não é no mulheres... pejorativo, não, né? isso é tão bom. Administrar uma casa é ser a dona da casa, é não deixar os outros ser dona. É sobre isso, olha, gente, e a gente precisa exercer esse papel. Ontem mesmo eu conversava com meu marido e a gente muito feliz dentro do nosso lar, cada um exerceu o seu papel, a sua função. Boa. Sem terceirizar, né? Exato. E a mulher e o homem, e hoje em dia isso às vezes é confundido na nossa sociedade atual. O papel feminino e o papel masculino. Boa, interessante. Então, é tão bacana quando a gente consegue trazer isso dentro do nosso lar. Então, tenho 2 filhos e quero deixar esse legado para eles, porque é sobre isso, né, pastor? Você acha que hoje as pessoas estão terceirizando essa questão da educação dos filhos para babá eletrônica? Nossa, pastor, então, principalmente, o que acontece? Como eu falei para você, em algum momento, e eu falo como mulher, né? Agora tem esse negócio de lugar de fala. Então eu estou nele. Boa. Mas eu acho que por algum tempo, e a minha esperança é de que esse tempo esteja acabando. As mulheres ficaram um pouco perdidas. Sim. Onde era o seu lugar na sociedade? Né? Então, eu trabalho, porém o meu primeiro ministério é a minha casa. Boa. Né? Eu tenho dito isso, que assim, eu sou pastor, mas o meu primeiro sacerdócio é com a minha família. É sobre isso, pastor. Eu acho que é importante a gente ter essa clareza. Eu acho que isso inclusive, é um discernimento de Deus pra gente, com certeza, né? Então, o meu primeiro ministério é o meu lar. Apesar de amar o que eu faço e entender hoje que Deus me trouxe novamente para a nutrição com o propósito de transformar vidas. Mas eu acho que primeiro eu tenho que olhar para minha casa e depois vir para cá. Legal. Você teve uma experiência aí na área da política. Eu acho que é interessante, é relevante o papel da mulher dentro desse contexto. O que você carrega de lá com essa experiência que você viveu? Pastor, é muito... Fui em obediência, né? Estive na política em obediência. Cheguei a falar sobre isso porque as pessoas não entendiam. Maria, por que você está na política? Sou incansável, como disse, mas esse realmente foi um desígnio do Senhor. O Senhor falou que preciso que você esteja lá. E quando eu cheguei na política, eu vi que é um ambiente a ser explorado ainda pelas mulheres. Com certeza. Porque não é fácil, pastor. Eu vou te dizer que o meu primeiro trabalho foi dentro de uma siderurgia, da ArcelorMittal, né? Agora acho que é só Mittal. Mas eu fiquei 5 anos lá num ambiente masculino, desafiador, mas a política foi mais desafiadora para mim, nesse sentido de entender... Você entende que ela ainda, apesar de nós termos mulheres relevantes, cumprindo um papel importante, ainda é muito fechada? É muito, pastor, é muito. Eu tive muita dificuldade, olha que eu sou uma pessoa despachada, mas comunicativa, mas eu tive muita dificuldade de adentrar alguns espaços, e não falo isso em nenhum, como eu disse pra você, em nenhum momento da minha vida eu senti isso, mas na política sim, pelo único fato de ser mulher. Eu acho que a mulher ela tem um posicionamento que, óbvio, é diferente do homem, e isso em algum momento pode criar alguma desconexão, sabe? Então, quem já tá lá prefere ficar lá sem ser importunado. Maria, Bruno, seu esposo, né? Bruno é um advogado brilhante aqui do Estado do Espírito Santo, na nossa nação. Em algum momento você não pensou em ir pro direito, não? Pensei, você acredita, pastor? Vou te contar uma curiosidade para vocês também. Minha primeira faculdade foi Direito. Olha que legal. Minha primeira faculdade foi Direito. Acaba tendo a influência do esposo, né? Sim, não, e o Bruno, ele foi uma pessoa muito importante também na minha decisão, porque como ele é advogado, mas ele já fez economia, e na economia você acaba estudando profundamente a política. Sim. E a gente sempre falava de política em casa.
Então, por isso também o meu interesse. E o meu maior deles era usar a ferramenta política para transformar. Eu fiz o primeiro vestibular para Direito e aí eu falei assim, conheci um amigo que se tornou um grande amigo, o professor Adriano Maia, que me propôs, falou, Maria, eu já desde os 15 anos, pastor, estou na academia. Eu falo que foi a decisão da minha vida. A sua mãe falou comigo num encontro que a gente teve assim, ela é incansável, ela vai pra academia. Pastor, eu digo que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Aliás, você acabou me influenciando, né? Eu tô fazendo 1 ano e meio já de academia e assim, hoje isso se tornou uma rotina na minha vida. E como muda? Às vezes o meu corpo não quer ir, mas quando eu penso que não, a minha mente já me levou, eu já tô lá. E é tão bom. E você tem influência sobre isso. Ai, que coisa boa, pastor. Eu vou te falar, você conhece alguém que se arrependeu de ir pra academia treinar? Ninguém. Pois é, e aí... E tem sido muito saudável, tem sido muito importante pra minha saúde. Transforma a vida. Sim. Transforma a vida, pastor. E aí, aos 15 anos eu decidi, eu falo que foi a melhor decisão da minha vida. E conheci o professor Adriano Maia, que é nutricionista, e ele me propôs, falou, Maria, você topa fazer uma dieta voltada para o treino? Eu nunca tinha ouvido falar e nem sabia do poder da alimentação. E eu falei, eu topo, vamos fazer. E eu vi realmente a minha performance ser transformada por alimentação. Falei, gente, fiquei encantada. E aí, não imaginava. Aí vem essa virada de chave para a questão da nutrição. Vem essa virada de chave para a nutrição. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Ótimo. Na volta você vai compartilhar um pouco como foi essa virada de chave para você se envolver a cada dia mais nessa questão da nutrição. Combinado. A gente volta rapidinho, fica ligado com a gente aí. Que Vida está de volta. E nessa semana nós estamos aqui no ambiente da minha amiga Maria Borgo, nutricionista. Naturalmente que depois a gente vai dar toda a referência de arroba, de Instagram, como você vai se conectar com ela. E nós estamos num papo muito agradável aqui, falando de tantas coisas, falando sobretudo de vida, de família, de fé, da importância de viver uma vida saudável. E a gente, no intervalo, parou falando como foi essa virada de chave para Maria se conectar à questão do nutricionismo, da nutrição, da importância da alimentação. Então a gente vai retomar a partir desse ponto, mas antes vamos à palavra da Isabela Dantas. Olá, quero começar a reflexão de hoje com o texto de Romanos 15:13, onde fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Viver plenamente não significa viver sem problemas. E manter a vida em equilíbrio não significa que nós vamos eliminar todos os caos da nossa vida. Mas é importante a gente aprender a navegar entre eles. Podemos comparar a nossa vida a um barco que está em alto mar. O bom velejador não é aquele que nunca precisou enfrentar o mar revolto, mas sim aquele que aprendeu a navegar entre o mar agitado. Vamos imaginar agora que nós estamos em alto mar e lá tem 2 velejadores. Um que sempre navegou no mar tranquilo, nunca enfrentou uma tempestade, e um outro que já enfrentou tempestades, já navegou em mar agitado. Em qual veleiro você entra? Eu te digo, eu entro no veleiro aonde o velejador já enfrentou as tempestades. Na nossa vida, nós vamos ter que enfrentar tempestades. Durante a nossa jornada, elas vão aparecer.
E sabe o que vai nos sustentar a continuar diante da tempestade? Ela, a esperança. Ela é a força silenciosa que nos faz resistir diante das dificuldades e dos problemas. É a esperança que nos faz acreditar que algo de bom vai acontecer, que nos faz esperar que o tempo no futuro vai acontecer algo bom. A esperança nos leva a reconhecer que, apesar do cansaço, apesar de todos os problemas atuais, ainda é possível acreditar em dias melhores. Que os sonhos, mesmo que eles não tenham ainda se realizado, eles vão se realizar. Que as frustrações, mesmo que tenham doído, nos fazem pessoas melhores e mais maduras. Ter esperança não é ser ingênuo, e sim corajoso para recomeçar. É confiar que a experiência, mesmo sendo boa ou ruim, ela contribui para a construção da nossa vida. Por isso que eu comecei o texto hoje com Romanos 15:13. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz. Porque viver plenamente é isso. É saber recomeçar. É um convite à reflexão, a nos perdoar, a reorganizar internamente. É saber sonhar com os pés firmes no chão, com alegria, mesmo diante da dor. É saber encontrar equilíbrio, mesmo diante das tempestades. É manter a nossa luz acesa, mesmo diante da ventania. Ter esperança é olhar para o futuro, é olhar para o presente e ver que dias melhores, apesar do nosso problema atual, eles virão. Como está a sua esperança hoje? Te convido, não deixe sua chama apagar. Siga velejando, mesmo diante das tempestades. Não desista. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Isabela. Então, Maria, aí vem essa questão da virada de chave. Não era o direito, não foi a política, mas você experimentou aí uma virada de chave com 15 anos para atividade física e mais, para além da atividade física, a questão também da alimentação. Aliás, quando você fala sobre isso, quando você falou no bloco anterior, me veio um texto bíblico de 3 jovens, né? Na realidade 4 jovens. Eles foram levados para fora do seu país, né, chamado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois eles acabam tendo o nome transicionado para Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eles resolvem se abster do alimento que tinha lá e se alimentar de maneira saudável. E é uma virada de chave na vida deles. É sobre isso? É sobre isso, pastor. É isso, exatamente. E usar a nutrição como essa ferramenta de virada de chave, de transformação. Então, como eu falei para você, vi a minha vida transformada pela alimentação. Não acreditava que poderia ser dessa forma. E hoje, eu lhe afirmo, pastor, hábitos saudáveis, eles ditam o seu amanhã. Você acha que a humanidade, entende que a humanidade, ela tem se despertado para isso? Porque durante muito tempo a gente não tinha cuidado. Eu sou mineiro, né? Imagina, criado em Minas Gerais, lá no interior, aquelas carnes gordurosas, aquela comida sem nenhuma relevância de balanceamento no sentido nutricional mesmo, né? A gente comia por comer. Você acha que hoje a mentalidade das pessoas estão mudando? Pastor, é uma mudança completa. Na verdade, quando a gente fala dos hábitos antigos, inclusive a gente tinha cientificamente uma pirâmide alimentar que era uma base de carboidratos. Sim. E hoje em dia, com o nosso... E aí a gente volta para o estilo de vida. O estilo de vida também, pastor... Quando você era menino, era outro. Sim. As pessoas não eram sedentárias. A gente não pedia a Alexa para trocar canal, apagar a luz. A gente fazia isso. Então, o nosso estilo de vida muitas vezes permitiam também
que a nossa alimentação fosse diferenciada. A base alimentar podia ser outra, ou era na realidade. Exatamente, poderia ser outra. Hoje, pastor, a gente vive uma realidade muito diferente. Os nossos hábitos modernos são muito ruins. A gente não passa nem marcha mais no carro. Não. E é por isso que eu falo, pastor, a atividade física, ela não é uma escolha, ela tem que ser uma obrigação. É necessidade, né? Porque é exatamente uma necessidade do corpo. E eu vou falar para você, pastor, eu tenho passado por muitos congressos, por muitas imersões, e existem hoje vários medicamentos, inclusive que pulam etapas de escolhas, mas o que determina são as nossas escolhas, são os nossos hábitos saudáveis. Eu vou usar uma expressão bem simplória, porque eu não sou da área. A saúde começa pela boca. Começa pela boca, com as nossas escolhas, pastor. Sim. E o que acontece? Falar sobre isso. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, Maria, mas por que agora tanto se fala, por exemplo, intolerância ao glúten? Então a minha avó comia, minha mãe comia. Tinha isso antigamente. Mas por quê, pastor? Hoje o trigo que a gente come não é mais aquele trigo. Sim. Então, assim, hoje os alimentos que a gente come, de fato, não são muito mais... industrializado, né? Muito industrializado e, além disso, os grãos totalmente alterados geneticamente. Sim, o solo já é um solo pobre devido à densidade, aumentou a densidade demográfica, então isso exige mais do solo. O clima já não é o mesmo. Então, hoje, eu falo assim, antigamente... E eu tenho 43, então Aí bati no microfone. Não parece. Adoro. Mas eu tenho, pastor. E o que acontece? A gente tinha muito, você vai lembrar disso, pastor, época das coisas. Sim. Né? Era a época da manga, época do limão, época... Tudo é época. Tudo tem um ano inteiro. E isso é resultado dessas alterações. Então, o que a gente produto consome... geneticamente modificado. Exatamente. Então, o que a gente consome, nós não conseguimos mais tirar todos os nutrientes que a gente tirava em outro momento. Então, realmente, a gente precisa fazer as adaptações do mundo moderno. As nossas escolhas, elas são importantíssimas e são elas que vão determinar toda a saúde. Então, eu como pastor, sou uma pessoa de fé, você também é uma pessoa de fé. Durante muito tempo a gente olhava para a vida, né, e sobretudo dentro desse ambiente de fé, e achava que assim, eu cuidando do espírito, tá ótimo. Essa virada de chave, inclusive para cuidar da alma, das emoções, tem pouco tempo também nessa relação de fé. Mas pouco se falava, se via aqueles irmãos, irmãs obesos. Não que a obesidade de fato seja um mal, mas ela pode apontar para algum distúrbio, né, inclusive fisiológico. Exato. E a gente cuidava muito do espírito. Espiritualmente tem que estar bem. E a gente desprezou essa questão de cuidar do corpo, que é templo do espírito. Aliás, a Bíblia diz que é templo do espírito. É isso. Olha, pastor, inclusive eu tive a oportunidade de falar, de ministrar sobre essa palavra. Legal, né? Nós somos realmente templo do Espírito Santo, né? E a nossa vida nos custou muito caro para Jesus, né? Sim. Então, um preço alto ele pagou por todos nós. Então, eu acho que nós temos o nosso menor sacrifício é honrar esse presente que ele nos deu, que é a vida. E um deles é cuidando do nosso templo, trazendo ao máximo que a gente puder fazer para gerar saúde no nosso corpo, para a gente exalar saúde. E eu acho que é importante a gente falar, porque quando a gente abre leque para tanta coisa quando a gente fala sobre isso, pastor, porque inclusive o domínio das coisas da carne. Aliás, tá lá na Bíblia, um dos 7 pecados capitais é a glutonaria, né? Exatamente. Então, quando a gente fala o sobrepeso, ele é resultado de escolhas feitas além do que você precisa. Se eu falar bobagem, você me corrige, já que a nutricionista aqui é você. A soma tem que bater gasto de energia e ingestão de... sobre isso, pastor. O que acontece? Não tem mágica. Somar 2 e 2 dá 4. É sobre isso. Nutrição é assim também. Comeu mais e gastou menos. Exatamente. Então... a gente consegue manter, eu falo que a palavra-chave da nutrição chama-se equilíbrio, pastor. Então, assim, não é extremo. A gente tem que se alimentar de uma forma sustentável. O que é isso? A gente tem que ter os prazeres, a gente sabe a importância da mesa, aliás, principalmente... comer é prazeroso, né? Exatamente. Comer é prazeroso. E a gente sabe que a mesa, inclusive, ela é um legado do Senhor, né? Sim, então, é a mesa em que a gente desfruta com os nossos amados. Isso. A mesa acontece um movimento muito importante. Inclusive, quero abrir esse parênteses para reforçar que você que está em casa,
pastor, que a gente tenha esse discernimento para pelo menos fazer uma refeição em família. Muito porque isso é importante tão importante. É o momento que a gente confraterniza, é o momento que a gente ouve o marido, vínculo, a esposa, né? Os filhos. Então é um momento à mesa que a gente se concentra no que a gente está fazendo, porque é importante, pastor, a gente entender que a gente está se alimentando. Muitas vezes a gente está no smartphone, muitas vezes a gente está resolvendo um problema, está com a televisão ligada e a gente perde o foco no que a gente vai fazer. Eu às vezes vejo assim, a gente sai com a minha esposa e às vezes vai em um restaurante e aí tem uns filhos que estão assim, exato. Ele não sabe nem o que está comendo. Exatamente, exatamente. Então a gente porque tem que não é só ter... deixar. Não. É também saber o que está comendo. É isso aí. Então, pra gente, você como profissional da área, essa questão, né, vou usar os termos aqui, essa questão da mastigação, envolve isso tudo. Toda a diferença. Envolve isso toda também? a diferença. Porque o que ingestão acontece? de líquido. Exatamente. O que acontece? Inclusive, uma das estratégias que eu uso aqui, existe uma crença, por exemplo, em relação a líquidos. Não se pode comer durante as refeições. A gente carrega isso. Exatamente. E uma das estratégias que eu uso aqui com os meus pacientes é tomar um copo de água de 300 a 400 ml antes da refeição. Então, fez o prato, legal. Toma. Por quê? Pastor, existe um eixo de comunicação que é no estômago, vou falar mais simples, estômago do cérebro. E o nosso estômago, ele não distingue se é água ou se é alimento. Então, muitas vezes, e como a gente é composto muito mais, quase que de água, 70% de exatamente. Então, a gente precisa de muita água. Muitas vezes, o nosso estômago, quando ele reclama ali, não é de fome, é de sede. Então, a gente tá sem a hidratação. Exatamente. Então, a gente primeiro hidrata e a gente se alimenta. A mastigação é muito importante. Sim. Então, você ter um ritmo de mastigação que seja, não precisa ficar ali a vida inteira, mas que você preste atenção, que você fique ali, se você der 20 minutos, pastor, 20 minutos para o seu alimento, é investimento é um investimento em você, porque o seu corpo entende e ele manda o comando de saciedade. Os neurônios falam, peraí. Exato. Vou dar aqui uma informação que esse corpo está saciado. Exatamente. Tá saciado. Então, quantas pessoas falam para mim assim, eu terminei de comer, mas continuo com fome, porque a mensagem ainda não chegou. Que vida essa semana está de maneira diferenciada, um papo tão agradável. A gente podia ir aqui para 2 programas, né? Com certeza ou mais. Com a minha amiga Maria Borgo, nutricionista. Maria, vou deixar você aí a mensagem final para os nossos telespectadores. Foi uma alegria estar aqui com você no seu ambiente de trabalho, muito agradável local. Aí você vai deixar suas referências, depois a gente vai deixar o @ seu na tela também, como as pessoas se conectam a você. Mas eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com você. Também, pastor, foi maravilhoso. O nosso papo fluiu, a gente falou de tanta coisa, né? Que vida é assim. É isso aí, é sobre isso. Eu adoro, foi leve, amei, pastor. Muito obrigada, me sinto muito honrada em estar aqui. Eu queria deixar você que é tão importante hoje as nossas escolhas, como eu falei para vocês, tenho visto tanto se falar, né, em medicamentos, a gente tem aí, está envolvida, mas o remédio é para remediar. São as nossas escolhas saudáveis que vão definir o nosso futuro e eu espero que você faça as melhores. Estou aqui para o que vocês precisarem, trago a nutrição como fator transformador para a vida de todo mundo que esteja disposto a viver essa vida muito. Que a gente tenha vida longeva, saudável, né? Longa vida. Já está aqui o convite para você fazer lá uma imersão em PNL, na igreja onde sou pastor. Falar lá para a galera sobre essa questão que eu acho que é importante. Vamos fechar isso, vamos lá. Boa. Vida fica por aqui, nesse papo tão agradável. E a gente volta semana que vem com outro programa também. Eu tenho certeza que vai ser importante para a sua vida. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.